Olá, bom dia a todos aí do YouTube. Quero agradecer desde já a todos que se inscreveram aí no meu canal. Nesse vídeo, como é um vídeo que teve grande procura no meu canal e eu vou estar aqui removendo aqui o amortecedor do Peugeot e vou ter que regular a altura desse carro, pois o meu carro ele estava um pouco baixo, tá? Porque eu usava um amortecedor esportivo. E como eu estou aqui removendo esses amortecedores, então vou aproveitar e vou fazer um novo vídeo de como regular a altura do Peugeot, tá? E retirar, na verdade você que está com aquele problema daquele toque-toque no eixo traseiro aqui do Peugeot, vou mostrar para você aqui qual o procedimento que eu adotei aqui que retirou esse barulho, tá ok? Everywhere, fruits and hair. Você vai primeiro afrouxar com a chave 21 aqui, ó. Você vai afrouxar essa porca aqui, certo? E com a chave 18, certo? A chave 18 aqui, você vai afrouxar a porca aqui do amortecedor aqui atrás, ok? Aí depois que você afrouxou e removeu a porca, tá? Você vai remover as duas porcas, tanto aqui quanto aqui em cima. Aí você vai utilizar aqui um macaco do carro, certo? E vai apoiar aqui na manga aqui do cubo traseiro aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó, como foi feito, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Ali, ó, ok? Você vai apoiar para fazer uma pressão em todo esse agregado aqui para cima. Por quê? Quando você fizer força nesse todo esse conjunto para cima, você vai retirar um pouco a pressão ali das barras ali, porque as barras de distorções, né? Uma faz pressão nessa manga e a outra na manga de lá, na manga do cubo aqui, certo? Manga aqui que eu falo essa peça aqui. Porém, para que você possa estar removendo o amortecedor, você precisa do macaco para estar tirando um pouco a pressão, certo? Para você vir e fazer isso aqui, ó, ali, ó. Conforme você vai tocando esse macaco para cima aqui, vai jogando todo esse conjunto para cima, até que você note que o amortecedor já liberou. E ele liberando, é simples, você vem aqui, ó, você nota que ele vai sair com a mão, ó, vai até cair, ó, pronto. Tirei, removi aqui o parafuso e agora vamos empurrar aqui esse parafuso, ó, tá aqui, ó, show de bola. Então o amortecedor já foi. Então agora, quando você retirar o amortecedor, você vem e torna tirar a pressão aqui da manga aqui do cubo aqui, para que ele volte no ponto original que estava, tá ok? Porque senão ele fica fazendo pressão na barra estabilizadora aqui, ó. E na hora que você for retirar essa porca e bater, ele vai estar com muita pressão, vai ficar difícil. Então você tem que remover, abaixar até voltar ao ponto que estava, para que essa manga aqui ela fica realmente apoiada ali na barra de torção, tá ok? Para que possa ser removido. E não retira o macaco ainda, porque o macaco ele vai dar sustentação nessa manga do cubo aqui, para que ela não caia, né? Que quando você tirar as duas barras, todos os dois agregados vão cair, tá ok? Bom, agora que já removeu o amortecedor, você vai vir aqui, ó, com a chave Torque 40 e vai afrouxar aqui o parafuso para se remover aqui, ó. Você vai ter que, tá vendo? Aqui eu já deixei um pouco frouxo para mostrar, ó. É um parafuso, né? Torque 40. E lembra da faquinha? A faquinha é para isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, para você vir e tirar essa arruela chata aqui, ó, aquela arruelinha chata de tirar. Pronto, até pulou. Ok. E uma coisa importante, essa arruela, deixa eu pegar ela aqui. Nota que essa arruela aqui é uma arruela excêntrica. O que quer dizer isso? Uma arruela excêntrica, ela não tem um furo no meio, certo? Por quê? Porque nota aqui, ó, quer ver? Vou tentar focar, ó. Tá vendo aquela cavidade que tem ali? Aquela cavidade ali, ó, olha só, agora focou. Essa arruela, ela entra nessa cavidade,
certo? Quando você aperta, ela não corre. Então, ou seja, não tem como essa barra correr nem para lá e nem para cá, porque ela entra dentro daquela cavidade ali, tá? E essa barra é uma barra toda estreada, tá vendo? Ela entra certinha nos pontos e você já vai entender já já o que eu quero dizer com isso, tá ok? Então aqui, ó, já removi o parafuso e a arruela excêntrica dali, tá? Que é preso na carroceria do carro, e o parafuso e a arruela excêntrica daqui que é presa na manga do cubo aqui, ó, tá? E todo esse procedimento que foi adotado aqui, agora você vai parar e vai fazer do outro lado lá, tá vendo lá? Com o macaco, vai tirar a pressão, vai retirar lá o amortecedor e vai retirar também os dois parafusos para o próximo passo, tá ok? E uma coisa importante é que depois que se retira ali os dois parafusos e os dois amortecedores, você tem que deixar o macaco aqui, ó, tocar ele todo para baixo até o ponto dele praticamente ficar solto, tá? Eles realmente só encostando aqui na manga aqui do cubo aqui, tá? Porque você tem que tirar a pressão de volta, porque você não tocou ele para cima para poder retirar ali a pressão do amortecedor. Então agora você tem que voltar ele todinho ao ponto de deixar essa manga aqui até um pouquinho assim, totalmente liberada. Para quê? Porque você liberando essa manga aqui do cubo e a outra manga lá, tá vendo? Tá de pendurada no macaco lá, ó. Você tira a pressão aqui da manga aqui, ó, certo? E o importante, do lado do motorista se bate de lá para cá, tá? E aqui do lado do carona se bate daqui para lá. Por quê? Ó, senão se você bater de lá para cá, ela vai entrar em conflito com essa mola aqui, ó. Então, lembra, essa barra aqui se bate para lá e a de lá se bate para cá, ó, tá ok? Então agora vamos continuar. Bom, vou puxar aqui de uma vez, ó, a barra, ó, pra você entender, certo, ó. Ó. Ela vai, você achou a posição certa, ó. Deixa sempre as barras referente a cada lado, tá? Não mistura, tá? E agora eu vou puxar a barra do lado de lá, ó. Aqui do lado do motorista, ó. Vem, ó, abaixa o ponto, pronto, saiu. Deixa a barra aqui, ó. Não mistura as barras, tá ok? Beleza. Então já tá sem a mola, né? Que isso aqui, a barra de torção é a mola desse carro, tá ok? Bom, então lembra aqui, ó. Como se a gente aqui, ó, você pode ver que eu removi as duas barras de torção. O que fez com que todo esse conjunto aqui ele não caísse e lá, ó, também não caísse, justamente o que é apoiar com o macaco dos dois lados, certo? Para que você consiga manusear isso aqui de boa, tá ok? E agora nós vamos remover aqui, ó, esse parafuso aqui, ó, que é a chave 13 de estria, para tirar essa capinha aqui que ela encaixa certinha na estriazinha da barra estabilizadora, tá ok? Vamos lá. Então, depois de remover as duas barras de torção, né? Aí você vem aqui, ó, com a chave de estria 13, igual eu mostrei no início do vídeo, você vai soltar esse parafuso aqui, ó, certo? Que é o parafuso, vendo aqui, ó. Aí, é o parafuso que prende aqui, ó, tá? Ali, ó, a chapinha ali, ó, certo? Aí você vai soltar o parafuso, né? E vai deslocar essa peça para cá, ó, tá? Essa peça é assim, ó, tá vendo? Ela é toda estreada, ok? É essa peça aqui que determina a união dessa manga do cubo aqui com a outra lá, ó, tá? Porque, vamos dar um exemplo. Eu não sei se você já viu aí um 206. O 206, ela tem aqui, ó, somente uma tampa e não tem essa barra, essa terceira barra. Porém, essa manga aqui, a manga do cubo, ela trabalha independente daquela. Então aqui tem a barra de torção, né, que funciona como mola, mas as mangas aqui, né, essa daqui trabalha independente daquela. Já na linha 207 para frente, eles adotaram essa barra, tá? Que é a barra barra estabilizadora, ok? Porém, tem uma união dessa manga do cubo com a outra. Então, justamente quando um mecânico vai trocar um rolamento, alguma coisa, ele pode montar essa manga aqui. Na hora que ele vai botar as barras, ele monta errado, fazendo com que essa manga do cubo aqui trabalhe forçado da outra, tá ok? E dessa forma, na verdade, esse eixo que está aqui, que é essa barra interna aqui, que ela passa dentro daquele tubo grosso que eu expliquei no início do vídeo, se você pegar daqui,
Acho que não tá legal. Então o que que acontece? Ela entra em contato lá e fica tuc batendo. Então a jogada o que que é? Com o gabarito que eu fiz aqui, ó, que eu já vou mostrar para você a medida do gabarito, você vai arrancar tudo, vai liberar tudo, vai deixar essa manga do cubo aqui apoiada no gabarito. Lá a mesma coisa, apoiada também no gabarito, lá também já tá com gabarito, tá vendo? Então dessa forma, ou seja, tá tudo liberado, tá ok? Com o gabarito você vai determinar a altura correta do que vai ficar o carro, certo? Ele não vai ficar nem alto demais, nem arriado demais, tá ok? E a peça, no caso essa aqui, ó, né? Agora já com as duas mangas do cubo nivelada, aí sim você vem aqui, ó, e vai montar essa peça aqui, certo? Você vai achar as cavinhas, porque essas cavinhas aqui, ó, tá vendo? Nota que ela é cheia de estreazinhas, ok? Então ela vai entrar no ponto exato, certo? E quando você colocar aqui, ó, você vai determinar essa manga do cubo aqui totalmente alinhada com a outra, porque elas vão estar novamente unidas, porque a barra que é presa lá naquela manga do cubo vem para cá, certo? E essa chapa aqui, ó, vai fazer ter a união com essa. Então, ou seja, você vai ter as duas niveladas, ok? Então vamos dar seguimento aí, eu vou prender já aqui a chapinha aqui da barra estabilizadora. Antes de você pegar e montar essa chapinha aqui, você vai pegar, vai puxar a barra lá pelo lado do motorista, tá? Para que você possa estar levando essa barra para lá. Você vai tirar ela daqui e vai retirar ela aqui de dentro do tubo interno, ó. Você vai puxar a barra toda, ela vai passar por dentro desse tubo aí e vai sair lá do lado do motorista. E para você estar removendo ela do lado de cá, é simples, você vai soltar aqui com a chave 13, igual eu mostrei, certo? Vai puxar toda a barra, tá? Vai vir uma barra igual a essa, tá ok? Porém, essa aqui ela é fixa, tá? A barra ela é fixa nessa peça, então vai vir essa peça com a barra e tudo, tá ok? Aí você vai pegar a barra, vai limpar, certo? Você vai limpar a barra todinha. Nota aqui, eu vou tentar focar para você o que vai acontecer. Um dos primeiros vídeos do meu canal, tá? Se você quiser acompanhar lá, eu não vou mostrar aqui agora nesse vídeo, mas no outro você pode ver. Tem um vídeo de 1 minuto e pouco só. Eu removi essa barra, limpei e mostrei exatamente o ponto onde que ele entrava em atrito, que ficava dando aquele barulho. Tuc, tuc. Então o que você vai fazer? Você vai limpar. Você pode passar uma fita de sua preferência aí, uma fita isolante, uma fita emborrachada. Justamente nos pontos, né, que geralmente bate aqui no meio, que é onde que leva uma maior torção. Então você passa uma fita, já que você desmontou todo o conjunto, convém você estar passando uma fita por garantia. Vem, se caso de repente já deu um canso um pouco nessa barra, a barra já ficou cansada porque ela trabalhou errado, então convém você passar uma fita de forma que venha tirar aquele barulho de ferro com ferro, né, ó, para tirar esse ruído. Se caso ele vier encostar, né? Então por garantia faz isso. Eu fiz, deu certo, ficou ótimo, tá? E lembrando, você respeita aqui o limite, ó, você nota que o eixo ele é um pouco rebaixado aqui, tá vendo? Só que aí você vai fazer, você vai passar a fita, mas não deixa a fita ultrapassar esse limite aqui também, que senão você sufoca, você não consegue estar colocando a barra lá novamente, tá ok? E agora eu vou mostrar para você como é feito aqui o gabarito, tá? Para que você possa estar montando ele aí corretamente, ok? Bom, então aqui, ó, já coloquei a chapinha que prende a barra estabilizadora, certo? Já coloquei o gabarito, determinando a altura dessa manga do cubo aqui, né? A manga do cubo, certo? Lá do outro lado também já está com o gabarito, ok? Então com as duas mangas aqui de pendurada, todas as duas pelo gabarito, então, ou seja, tanto a de lá quanto a de cá estão niveladas, certo? Aí você vem, aperta a chapinha para que determine a altura correta, certo? E dessa forma, depois que você prender essa chapinha e determinou a altura, aí tem uma grande jogada aqui. Você vai pegar e vai colocar a barra de torção, certo? Já ainda com o gabarito, certo? Então, ou seja, todas as duas barras de torção vão ficar no ponto exato, certo? Como veio de fábrica. Por quê? Porque todo esse conjunto vai estar com a pressão correta, aquele lá também com a pressão correta, e o eixo interno aqui também na posição certa por causa do alinhamento aqui que você utilizou aqui o gabarito, ok?
Só que é o seguinte, tem uma forma que você pode montar, pode estar montando, né? Essa manga aqui com a outra, nota, ó, com o gabarito você retira o macaco, certo? Para que todas as duas mangas do cubo fiquem de pendurada, ok? Só que se você quiser não está fazendo esse gabarito, tem uma forma que dá para fazer, mas não é tão, vamos dizer assim, tão precisa. Vou mostrar aqui, ó. Nota aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é o batente, tá? Ele é preso na carroceria do carro ali, ó, certo? Tem um parafuso aqui, ó. Você pode encostar a trena ali, tá ok? E determinar essa altura aqui, ó. Vou passar pra você, ó. Pega aqui com a outra mão aqui. Veja bem. Você vem, ó. Vai pegar, vai encostar. Tá vendo ali no parafuso, ó? Ó, ali o parafuso, pegar ali, certo? Você vai encostar a trena lá, certo? Pera aí, beleza. Tentar achar o foco aqui. Determinar aqui embaixo aqui, ó. Então, ou seja, desse parafuso aqui em cima até aqui embaixo, aqui no meio dessa chapinha aqui, aonde que bate o batente, certo? Você vai determinar 22,3 milímetros, certo? Aí, ou seja, desse parafuso aqui, ó, do batente, ó lá, até ali 22,3. Do outro lado a mesma coisa, lá também tem o batente que é preso na carroceria. Você vai pegar do parafuso, vai descer e vai colocar 22,3. então dessa forma essa manga do cubo aqui vai ficar com 22,3, lá com 22,3. Aí você sim agora coloca a chapinha, né, de forma que venha manter a união entre essas duas mangas do cubo, certo? E na altura correta. Porém, eu acredito que não é tão preciso, entendeu? Então pode haver ali, de repente, sei lá, a carroceria ficar um pouquinho torta, não sei, entendeu? Então eu achei mais interessante fazer dessa forma aqui, tá? Que fica esse aqui de pendurado, certo? Do lado do motorista, com o gabarito, lá de pendurado com o gabarito. Aí eu coloco a chapinha e agora eu vou colocar a barra de torção. Tá ok? Então eu acredito que essa forma é melhor, tá? E acompanhe o vídeo até o final, que eu vou mostrar como é feito o gabarito e qual é a medida do gabarito, se você vier a usar então o gabarito, tá ok? Então agora vamos montar aqui a barra estabilizadora, barra de torção, que ela faz o efeito de mola. E aqui, ó, eu já coloquei as duas barras de torção, tá? Para colocar essa barra é simples demais, né? Da mesma forma que você retirou, você vai colocar ela por aqui, certo? Porém, você limpa, tá? Passa uma graxinha naquelas estreazinhas da barra para que não tenha muito atrito. E isso aqui eu levo menos de 1 minuto para colocar essa barra e a outra, tá? É bem melhor do que mexer com aquela mola eólica, né? Que você tem que ficar ali pressionando, assentando em coxinho. Então, tem mecânico que não tem o conhecimento disso aqui, entendeu? Monta errado, fica batendo cabeça e acha ruim. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem, é muito boa, a durabilidade dela é melhor, porém tem que saber mexer, tá? Lembrando que quando você achar aqui as cavinhas do lado de cá e a do lado de lá, essa barra ela dá uma leve corridinha com a mão, certo? Com a mão mesmo você já coloca. Não sai batendo tentando achar não, senão você rebenta as cavas tanto da barra aqui quanto das cavinhas que fica aqui na manga do cubo aqui, tá ok? Então é facinho, menos de 1 minuto, desde que você limpe e lubrifique, ela corre de boa para lá e a de lá você coloca para cá, ó. Tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Ela tá ali já, agora eu vou bater lá do outro lado para ela vir, certo? E ela tem um ponto máximo para chegar, que eu já vou mostrar para você aqui agora, tá ok? Então, você vai bater de certa forma, ali ó, tá vendo ali as estreiazinhas que tem, ó? Então encaixou perfeito aqui, certo? Nas estrias, tá vendo aquela cavidade ali, ó? Aquela cavidade é onde entra a arruela. Então, detalhe, é importante você bater um pouquinho mais, certo? Olha lá, para que ela entre, certo? E você consiga estar colocando ali a arruela, e quando você dá o aperto, a própria arruela pressionada aqui nessa cavidade aqui já vai puxar a barra para o ponto exato, tá ok? Olha, nota como eu consegui assentar aqui a arruela, certo? Ó, ela tem a posição lá, ela entra na cavinha aqui, certo? E um detalhe
essa arruela, por ela ser excêntrica, você tem que achar a posição dela exata para que esse parafuso aqui, ó, entre macio. Tudo tem que entrar perfeitamente macio. Se pesou, para, volta, regula a arruela até você conseguir fazer isso aqui, ó, de boa, ó. Já pronto, já tá praticamente no lugar. Não dá um aperto ainda, vai lá pro outro lado, coloca a chapinha do outro lado e depois que tiver com os dois já no local, aí sim você aperta aqui e vai lá e aperta o outro lado, tá ok? É fácil demais, simples, desde que você mantenha a calma aí, entendeu? Para você fazer um serviço legal, tá ok? Então agora aqui, ó, já coloquei o parafuso, certo? Que prende a barra estabilizadora, lá o outro parafuso que prende a barra estabilizadora, já tá todos os dois no local, né, apertado. Já colocou lá do outro lado também, certo? E dessa forma, já que tá as duas barras estabilizadoras montadas, a barra as duas barras de torção, quer dizer, montada, e a barra estabilizadora montada, que você já achou a posição, acabou. Aí você vem, torna a colocar aqui o macaco aqui, ó, certo? Ali, ó, para fazer o seguinte, para dar uma leve pressãozinha nisso aqui, certo? Para fazer a mesma coisa que a gente fez que eu fiz logo no início do vídeo, que é para tirar a pressão aqui, ó, do gabarito. Então você vai estourar o gabarito, tá ok? Então faz uma leve pressão, remova esse gabarito e vamos lá para o outro lado. Bom, e aqui do lado do motorista, a mesma coisa. Coloca o macaco levemente, tira a pressão para estar fazendo isso aqui, ó. Show de bola, ó. Então agora nós vamos aqui liberar, ó, liberar o gabarito, certo? Beleza, ó. Sem gabarito, tá? Ao lado do motorista. Vamos lá pro lado do carona também. Aqui do lado do carona a mesma coisa. Tirou um pouco a pressão para estar removendo aqui, ó, o gabarito. Show de bola. Então, ó, todas as duas mangas aqui do cubo sem o gabarito, já montada. E agora vamos colocar aqui o amortecedor, certo? Lembrando que o amortecedor, ele, na hora que você for colocar, tem que fazer uma leve pressão nisso aqui para cima, para que você possa estar colocando aqui o parafuso de boa, tá? Como foi feito para retirar. E aqui também de boa, tá? Vamos colocar agora e vou mostrar para você. E aqui, ó, eu já coloquei o amortecedor, tá? Lembrando que você tem que tocar isso aqui tudo para cima, tá? Para que você possa estar colocando aqui o amortecedor de boa, tá vendo? Você vai levantando, levantando, até chegar ao ponto de você, com o amortecedor todo aberto ali, ó, chegar e fazer isso aqui, ó, ó, show de bola, lá. Agora é só apertar ali, certo? E apertar logo acima aqui, ó, ok? E não sei se vocês vão conseguir ver, conforme você vai tocando aqui pra cima, né? Lá já vai levantando também, entendeu? Por quê? Porque tem união entre uma manga do cubo com a outra por causa da barra estabilizadora. E lembra, não sei se eu comentei no início do vídeo, não adianta você querer usar o amortecedor como referência para estar nivelando as duas mangas do cubo, pois o mesmo não tem o tamanho suficiente para manter toda essa manga aqui do cubo na posição correta para que determine a altura, entendeu? Porque para você ter uma ideia, só eu tive que tirar bastante a pressão jogando isso aqui para cima para colocar o amortecedor, entendeu? Então quando você soltar aqui o macaco aqui, ó, quer ver, ó? Só para você ter uma ideia, ó. Você solta o macaco aqui, ó, já aumenta ali, ó, o amortecedor já está todo aberto, já esticou, você já pode até apertar o parafuso aqui que ele nem vai rodar mais, ó. Pode apertar a porca, quer dizer, nem vai rodar mais o parafuso de tanta pressão que isso faz para baixo. Por quê? Porque na verdade toda essa pressão que ela já exerce para baixo aqui é para compensar o peso da carroceria, entendeu? Então ele já trabalha com uma pressão para baixo para quando manter o peso da carroceria com o passageiro e carga, ele já manter aqui, ó, a distância correta. Então por isso que tem que ser ou 22,3 milímetros de altura, igual eu determinei para você aí, passei para você, ou então você faça aí o gabarito que eu já vou passar já a medida do gabarito, tá ok? E agora vamos colocar lá do outro lado, lembrando que retire-se os dois gabaritos, porque se você tocar essa manga do cubo aqui toda para cima para colocar esse amortecedor com o gabarito lá ainda, sabe o que vai acontecer? Você vai estourar o gabarito lá, porque a pressão vai fazer essa manga toda subir aqui, a manga do cubo subir, de forma que ela vai subir também, vai pressionar, então ou seja, você vai ter um conflito. Então faça o procedimento igual eu mostrei aqui, ó, retire-se os dois gabaritos, deixa zerado aqui, certo?
E aí sim vai tocando para cima um, coloca o amortecedor e agora vai lá do outro lado, acha lá a altura e coloca outro amortecedor, ok? Então agora já está tudo pronto, já coloquei aqui o amortecedor, já apertei ali as barras estabilizadoras, né? Na verdade a barra estabilizadora, as barras de torção, certo? Já colocou o amortecedor, já está praticamente tudo pronto, só falta colocar agora a roda e botar o carro no chão. E agora eu vou mostrar para você aqui, ó, o gabarito, tá ok? Você acompanha no decorrer do vídeo. O gabarito, a medida dele é essa aqui, ó, tá vendo? Então, ou seja, da ponta de um parafuso aqui, ó, do amortecedor, você vem, ó lá, 36 centímetros, tá ok? Vai até a ponta desse parafuso aqui, ó. Então, ou seja, de um parafuso com o outro, ó, a distância exata 36 centímetros. É ele que vai determinar a altura do carro, tá? E aqui da manga do cubo aqui, ó, que a gente usou no decorrer do vídeo, tá beleza? Então tá aí, 36 centímetros, ele corresponde à mesma coisa praticamente que 22,3 milímetros, a distância aqui usada aqui na trena, como eu mostrei no vídeo aí. E aconselho a você a estar fazendo o gabarito, porque eu acredito que o gabarito vai te dar um resultado aí praticamente perfeito, tá ok? Então agora vamos descer o carro e vamos ver como é que ficou a altura do carro, beleza? Bom, gente, eu dei uma volta aqui de aproximadamente uns 20 a 25 minutos, entendeu? Para estar acomodando um pouco aqui o amortecedor, né? Que sempre fica um pouco de ar, né? Neles. Para estar mostrando para você a altura que ficou a carroceria aqui do pneu ali, paralama, tá ok? E lembrando, olha, a respeito do barulho, show de bola, suave na nave, não tem nenhum barulho mais, tá ok? Esse barulho nada mais é que alguma montagem ali na hora que o mecânico montou. Ele deve ter montado desalinhado uma manga do cubo ali traseiro ali, desalinhado da outra, fazendo com que aquela barra ela force demais e dava aquele encosto naquele tubo, dando aquele barulho, tuc, que fica incomodando. Depois que você monta dessa forma que eu passei no vídeo aí corretamente, certinho, cara, não tem atrito nenhum, a barra não encosta, ó, não dá nenhum barulho, tá ok? Agora eu vou mostrar pra você como que ficou aqui a altura, beleza? Bom, na parte dianteira tá aí, também troquei esse amortecedor, né? Vou mostrar pra você aqui, ó, como é que ficou a parte de trás do carro, ó. Olha só, vou tentar abaixar um pouco aqui pra mostrar o vão que ficou de paralama e pneu, tá? Lembrando que esse jogo de roda aqui desse carro é uma roda 18, tá ok? Ó, olha ali. Eu gostei muito, tá? Ficou legal, a altura ficou bonita, não ficou aquela coisa muito exagerada, entendeu? Tá padrão, a parte de trás tá um pouco mais alto que a frente, comum nesse carro, tá ok? Ó, e vou tentar focar aqui um pouco melhor. Aí, ó, a altura que ficou aí, ó, do pneu, tá vendo? Tá padrão, tá ok? E a respeito aqui da traseira do carro, olha, ficou alinhado certinho, não ficou nada torcido, tá? Tem gente que reclama aí que leva na oficina, o carro fica um pouco torto, né, a traseira. Aqui, ó, com esse gabarito, ó, nota que fica perfeito, tá ok, ó? Tá aí, ó, alinhamento da carroceria, show de bola, tá? Vou mostrar pra você aqui do outro lado. E abraça aí a galera aí do Clube Peugeot, tá? Então vou mostrar o lado de cá e vamos terminar com esse vídeo. Então tá aí, ó, dianteiro, ok? Galera, então é isso aí, o serviço está feito. Qualquer dúvida você pode me perguntar, beleza? Respondo de boa. E quero agradecer a todos que estão inscritos aí no meu canal. E se você ainda não é inscrito, quiser se inscrever, fica à vontade. Um abraço, espero ter ajudado. everywhere, fruits are here.